Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de história e hoje nós vamos entrar na unidade 2, conviver e construir. Vamos lá? Unidade 2, conviver e construir. Nós temos ali Paulo, Mila e Yumi. Eles estão na biblioteca da cidade onde eles moram, da cidade de Atiá. E eles pegaram um livro de história. Não há autoridade que não venha de Deus. Romanos 13:1. Para uma convivência saudável é necessária uma boa comunicação. Como você tem se comunicado com as pessoas? Você se comunica bem? Os meios de comunicação e transporte favorecem a união das pessoas? Vocês acham que os meios de comunicação eles nos ajudam? Ajudam a nos unir com as pessoas? O que você tem feito para valorizar o lugar onde mora? É importante conhecer a história da sua cidade? Você acha que é importante conhecer a história da sua cidade? Bom, todas essas perguntas nós vamos conversar um pouquinho hoje na nossa reunião do IBEX. Vamos continuar? Capítulo 1. Convivência e comunicação. Conhecemos o mundo a partir da interação. Aprendemos por meio das sensações: ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear. Cada povo tem suas próprias características nas interações com o mundo e em sua forma de comunicação. Atualmente, vivemos a era da comunicação digital. Tente decifrar a mensagem que Mila escreveu para seu colega. Bom, então nós, quando somos bebezinhos, conhecemos o mundo a partir das sensações, do ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear. Mas cada povo tem a sua maneira de se comunicar. E hoje nós vivemos na era da comunicação digital. Se não fosse esse meio de comunicação, como nós estaríamos tendo aula online? Olha como o meio de comunicação nos ajuda, como ele facilitou nesse momento tão difícil. Se não fosse ele, o que ia acontecer? Então, olha como os meios de comunicações são importantes na nossa vida. Agora, tente decifrar a mensagem que Mila escreveu para seu colega. Estou, porque você não veio me visitar. Estou e sinto sua falta. Venha brincar comigo. Ficarei muito. Mila. Bom, essas carinhas, esses emojis, vocês vão ter que decifrar o que eles querem dizer. E você vai traduzir essa mensagem aqui embaixo. Traduzindo a mensagem com palavras, você vai reescrever a mensagem toda, decifrando o que são essas carinhas. Agora, troque ideias. O troque ideias, vocês vão copiar as perguntas e responder no caderno de história. Como os primeiros seres humanos se comunicavam? Por que o homem sentiu necessidade de escrever? Por que vocês acham? E aí nós vamos discutir e corrigir as respostas na nossa reunião do IBEX. Agora que você já decifrou a mensagem de Mila, vamos corrigir? Estou triste porque você não veio me visitar. Estou resfriada ou gripada. Você pode escolher. E sinto a sua falta. Venha brincar comigo. Ficarei muito feliz. Um beijo e um abraço. Mila. Você acertou? Tenho certeza que sim. Não esqueça do seu certinho. Agora, vamos fazer a leitura. Acompanha junto comigo. A maioria dos historiadores divide o processo histórico em dois grandes momentos, antes e depois da escrita. Primeiro, nós temos a pré-história, depois a escrita
e depois a história. Então, a nossa história foi dividida em 3 partes, em 3 grandes momentos: antes da escrita, a escrita e após a escrita. A escrita aproximou as pessoas, facilitando a comunicação. Também contribuiu para o registro da história. Como será que os homens se comunicavam antes da escrita? Bom, então a escrita ele ajudou a aproximar pessoas e facilitou também a comunicação. E ajudou a fazer registros da nossa história. Se não fosse a escrita, como saberíamos como era há 1000 anos atrás? Há 2000 anos atrás? Eu acho que ficaria um pouquinho difícil, não é? Agora, vocês vão grifar toda essa parte que está circulada em vermelho. Não esqueça de grifar os 3 nomes também, para história, escrita e história. Bom, agora que você grifou, vamos continuar. Os primórdios da comunicação. Os registros rupestres compreendem pinturas e gravuras feitas nas paredes das cavernas durante a pré-história. No Brasil, esses registros encontram-se em regiões diversas, como no Piauí, onde há um acervo histórico protegido por lei federal, por ser considerado um patrimônio histórico. Os registros rupestres ainda não eram um tipo de escrita, pois neles não havia organização, nem mesmo padronização das representações gráficas. A imagem abaixo mostra um registro rupestre. Observe e converse com seus colegas sobre ele. Então, o que era um registro rupestre? Eram pinturas que eram feitas dentro das cavernas, para que eles pudessem se comunicar. E no Brasil, nós temos várias regiões com diversas pinturas rupestres. No Piauí, existe um grande acervo e ele é protegido por lei, por ser considerado um patrimônio histórico, por ser uma coisa muito importante para a nossa história. Bom, agora vocês vão grifar essa parte em vermelho. A imagem abaixo mostra um registro rupestre. Observe e converse com seus colegas sobre ele. Nós temos um desenho de um animal, uma pessoa e um pássaro ao lado. O que essa imagem ela pode querer dizer? Bom, ela pode identificar que ele está indo caçar. E ele deixou isso na parede para que a sua família visse que ele saiu para caçar. Então, dessa forma, eles conseguiam se comunicar através dessas pinturas rupestres. Troque ideias. Vocês vão copiar as perguntas e responder no caderno de história. Quem teria feito esses registros? O que representam esses símbolos? Você os considera uma obra de arte? Se não houvesse a escrita, como o homem poderia ter registrado os acontecimentos? Por que você acha que os registros rupestres são considerados um patrimônio histórico? Sem a escrita, você poderia se comunicar? Bom, vocês vão responder no caderno e nós vamos discutir e corrigir na nossa reunião do IBEX. Agora, a história da escrita. A escrita tornou-se fundamental para alguns povos, como forma de comunicação e registro. Vamos aprender sobre a história da escrita? Bom, observe a imagem abaixo. Nós temos um escriba egípcio. Há aproximadamente 4.000 anos, os homens usavam os sinais geométricos para fazer os registros. Então, olha a representação de uma ave, sempre com formas geométricas, e um peixe e um boi. Interessante, não é? Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento do comércio, o homem necessitou utilizar a escrita para se organizar
social, política e economicamente. Então, com o crescimento das cidades, o homem viu a necessidade de fazer registros. Então, por isso que foi utilizada a escrita para a organização social, política e econômica. Bom, agora nós temos 4 imagens de registros de escrita. A primeira é na Mesopotâmia, região que corresponde ao atual Iraque. Surgiu a escrita cuneiforme, feita em tabletes de argila. Olha a escrita na Mesopotâmia como era. Na China, a escrita surgiu aproximadamente por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Os caracteres impressionam até hoje. Até hoje é utilizada essa escrita na China. Bom, no Egito, os escribas registravam os eventos por meio de complexas escritas. Eles eram funcionários bem pagos pelo faraó. Olha que lindo, não é? Depois, a invenção do alfabeto. Na Fenícia, região do atual Líbano, facilitou o registro da história. Então, com a criação do alfabeto, começou a ficar um pouquinho mais fácil. Para pensar, a escrita possibilita o registro da história e aproxima as pessoas. Vocês vão grifar. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa. Falamos um pouquinho sobre a escrita. Nos encontramos na nossa reunião do IBEX para discutir e responder as questões. Um beijão e até a próxima aula. Tchau!